Que a graça e a paz de nosso Deus seja com todos, amém? Vamos aproveitar que já estamos em pé. Eu convido todos vocês para nós abrirmos a Bíblia e vamos proceder com a leitura na palavra de nosso Deus em 1 Coríntios capítulo 11. Quantos de vocês leram pelo menos um capítulo da Bíblia hoje? Não? Então vocês terão a oportunidade de ler meio capítulo da Bíblia comigo agora. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre a festa Ágape e a ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição, e assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso, vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Amém? Podemos orar? Meu amado Deus e Senhor, é muito bom estar na Tua presença. E eu quero Te agradecer desde amanhã deste dia, desde a primeira reunião de culto que nós tivemos aqui, e por cada momento que nós passamos em comunhão com os nossos irmãos. Te louvar também, Senhor, por todos aqueles que se encontram aqui neste momento, por aqueles que não podendo vir, estão acompanhando esta reunião de outros lugares. Senhor, eu quero pedir a bênção sobre a vida deste povo, pedir também a ajuda do Teu Espírito Santo, para dar, meu Deus, entendimento, sabedoria, compreensão da Tua palavra, para poder passar, Senhor,
a tua palavra aos corações de nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Eu estava ontem meditando na palavra do Senhor e lembrando que hoje era o culto de Santa Ceia e pensando sobre uma palavra que eu pudesse trazer aos irmãos acerca da importância desta reunião que vamos celebrar daqui a pouco. Logo nos primeiros versículos que nós lemos, lá no versículo 17 até o versículo 19, nós temos ali um breve relato do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Nessa época, Paulo se encontrava na cidade de Éfeso. E de Éfeso, Paulo mantinha contato com alguns irmãos na igreja de Corinto, com o objetivo de saber como eles estavam caminhando na fé em Cristo. E Paulo ouve falar de algo desagradável que estava acontecendo durante as reuniões daquela igreja. Vejam que Paulo, ele não diz aqui quem são os seus informantes, quem são as pessoas que passaram para Paulo a informação de que algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto não estavam agradando. Mas Paulo diz assim, olha, me contaram que nas reuniões de vocês existem pessoas que estão brigando. E aí ele termina dizendo assim, eu creio que em parte isto é verdade. Ou seja, Paulo, embora ele não tenha a certeza, a convicção destas brigas que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto, mas ele falou, olha, eu acredito que em parte seja verdade isso que está acontecendo. E aí Paulo, ele se vê obrigado, na condição de apóstolo, de corrigir algumas faltas das quais ele foi informado. E ele diz assim, nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. São palavras duras, ditas pelo apóstolo Paulo. Principalmente, se nós observarmos que no mesmo capítulo, lá no comecinho, no versículo 2, Paulo escreveu dizendo para os irmãos o seguinte, eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Ou seja, alguns versículos antes, Paulo está elogiando aqueles irmãos. E agora, com base em algumas informações que ele recebe, ele fala assim, o que eu tenho para dizer a vocês agora é duro. Eu não posso elogiá-los. E aí Paulo fala algo mais duro ainda de se ouvir. Porque Paulo diz assim, as suas reuniões de adoração, ou seja, reuniões de culto, fazem mais mal do que bem. Você consegue imaginar isso? Paulo estava dizendo que quando aqueles irmãos se reuniam para prestar um culto ao Senhor, ao invés de serem edificados, abençoados, de se alegrarem, aquelas reuniões estavam fazendo muito mal para alguns irmãos. Então Paulo, ele se vê forçado a escrever estas palavras. Eu penso que até com uma certa tristeza, quando ele fala assim, eu não posso elogiar vocês. Para nós entendermos o que estava acontecendo, primeiro a gente precisa conhecer um pouco da história da igreja no primeiro século. Como era a vida cristã dos irmãos, as reuniões de culto naquela época. Não haviam reuniões em templos, até porque os templos ainda não tinham sido construídos. Então alguns cristãos se reuniam em casas. Outros se reuniam em locais que eram alugados, a exemplo da sinagoga,
aonde ali eles compartilhavam a palavra de Deus. Mas independente do local onde aqueles irmãos se reuniam, qualquer reunião cristã, de acordo com Paulo, deveria possuir pelo menos 4 elementos que são essenciais no culto ao Senhor. Essas reuniões deveriam ter, primeiro, adoração a Deus. Esse era o propósito da reunião. Então, quando aqueles irmãos se reuniam, eles deveriam ter consciência, ou melhor, conhecimento, ciência, de que o propósito daquela reunião era a adoração a Deus. Segundo, aquela reunião, ela também deveria promover a comunhão entre os cristãos. Então eles adoravam a Deus e ali estabeleciam comunhão entre eles. Terceiro, naquelas reuniões, o ministério da palavra deveria ser exercido com sabedoria no poder do Espírito Santo. Toda reunião cristã, no entendimento apostólico, precisava ter um momento onde a palavra de Deus era exposta para que todos pudessem conhecê-la, e esta exposição da palavra tinha que ser no poder, na inspiração, na direção do Espírito Santo. E quarto, as reuniões deveriam servir de bênçãos para todos. Ou seja, quando terminasse aquela reunião e as pessoas voltassem para suas casas, eles deveriam sair daquele local com a convicção de que foram abençoados por Deus, seja através da adoração, seja através da comunhão, seja através do ensino da palavra de Deus. No entanto, Paulo indica que nas reuniões da igreja em Corinto, eles não estavam promovendo estes elementos essenciais no culto. Principalmente a comunhão. Não havia comunhão entre aqueles irmãos. As reuniões, ao invés de terminar sob a bênção de Deus, elas estavam terminando com os irmãos brigando entre si. Então, ao invés desses irmãos sair da reunião abençoados, eles voltavam para suas casas em condição pior do que quando entrou. Você consegue imaginar a cena? Os irmãos voltavam irritados, incomodados, tristes, magoados, por causa das brigas e das confusões que ocorriam durante o culto. Um pensamento que eu fiz questão de anotar aqui para não esquecer, é que a carnalidade de alguns cristãos em Corinto transformou a graça que deveria ser revelada em suas reuniões em vitórias para o diabo por causa do mau testemunho. Aquelas reuniões que deveriam ser prazerosas, alegres, edificantes, que deveriam ser sob a graça de Deus, os cristãos deveriam exalar e respirar esse ar de graça. Na verdade, as reuniões estavam servindo de vitória, de triunfo para o diabo, por causa do mau testemunho daqueles irmãos. O que estava provocando as divisões e as brigas entre os coríntios? Vejam que Paulo, ele dá muitos ensinamentos para a igreja de Corinto, que era uma igreja recém-formada, portanto, ela tinha algumas complicações que necessitavam de ajuda, de orientação apostólica. Tanto que, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, lá no comecinho de 1 Coríntios, no capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver que havia um outro tipo de divisões acontecendo nesta igreja, que depois do ensinamento de Paulo foi resolvido. Lá no capítulo 1 até o capítulo 4, alguns irmãos estavam exaltando certas pessoas. Alguns irmãos adoravam certas pessoas.
usando o nome dessas pessoas como bandeira para promover facções. Você vai ver isso mais claramente no capítulo 3, versículo 4 a 6, onde Paulo fala assim, que alguns irmãos preferiam ouvir Paulo, outros irmãos preferiam ouvir Apolo. Alguns irmãos achavam que Pedro era mais interessante de se ouvir. E aí Paulo fala assim, quando vocês ditam preferências pessoais sobre quem vocês querem ouvir, por acaso vocês não estão agindo como as pessoas do mundo? Que querem direcionar a reunião de acordo com a conveniência pessoal de cada um? Então Paulo fala assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Vocês acham que estas figuras humanas que vocês adoram, que vocês exaltam, que vocês colocam numa posição de destaque superior aos outros, vocês acham que eles são quem? E o próprio Paulo diz, eles não são nada mais do que servidores de Jesus Cristo, são servos. E aí ele fala que é por meio de nós, Paulo e Apolo, que vocês creram, mas cada um faz o seu trabalho. Todos são importantes. Agora voltando para o capítulo 11. Novamente aquela igreja está em meio a uma discussão e divisão. Porque estava faltando amor no coração daqueles irmãos. O grande problema de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, é que faltava amor no coração daqueles irmãos. Os laços de fraternidade cristã, que deveriam uni-los como um só corpo, não eram fortes o suficientes para unir todos os crentes, as classes socioeconômicas, em uma única família ao Senhor. Porque dentro daquela igreja, algumas pessoas se consideravam superiores por causa da sua posição social. Outros se consideravam diferenciados porque economicamente tinham mais do que outros. Então, a fraternidade que deveria dominar e reger o coração daqueles irmãos durante as suas reuniões não estava acontecendo. Ou seja, as preferências pessoais dos coríntios superavam os ensinamentos sobre o amor e unidade da igreja, causando brigas e divisões. Paulo chega a dizer, eu penso que aqui Paulo estava querendo amenizar os comentários que ele estava ouvindo sobre as brigas acontecendo entre os irmãos. Então Paulo vai dizer assim, olha, eu até entendo, não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês. Olha o que Paulo está dizendo, alguém, se pegar esse versículo à parte, né, querer ler só o texto sem ler o contexto, alguém vai dizer assim que as divisões são importantes, são saudáveis. Mas vamos entender o que Paulo está querendo dizer, na verdade. Paulo está colocando o seguinte, olha, essas divisões entre vocês, elas são necessárias quando a verdade é defendida. Quando a verdade é exposta perante a igreja. Porque no entendimento de Paulo, se os cristãos verdadeiros se posicionassem em defesa da verdade, em defesa da unidade, se os cristãos verdadeiros testemunhassem e vivessem o amor, a união, a fraternidade entre eles, aqueles que eram carnais não resistiriam diante da verdade e sairiam daquela congregação, permitindo que a verdade prevalecesse. Então, quando Paulo fala que é importante que haja divisão, a divisão para que a verdade se estabeleça. A divisão para que a verdade se sobreponha à mentira, ao engano, ao ódio, às discussões. Então Paulo mostra que na igreja de Corinto, com esta palavra, nem todos eram carnais. Haviam também cristãos que eram aprovados por Deus.
E Paulo está dizendo, vocês precisam se posicionar de acordo com os ensinamentos recebidos pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Vocês precisam defender a unidade da igreja. Mas o que estava acontecendo de tão grave que impedia a celebração correta da ceia do Senhor? Porque Paulo vai dizer mais adiante, olha, esta ceia que vocês estão ceando aí, não está de acordo, porque eles celebravam a ceia sem o amor verdadeiro. A comunhão que eles manifestavam nas suas reuniões era uma comunhão de fachada, de mentira, como nas festas pagãs. Porque nas festas pagãs as pessoas iam, se abraçavam diante dos outros e por trás apunhalavam os outros. Nas reuniões pagãs, as pessoas se portavam como pessoas dedicadas, honradas, esposas fiéis, maridos fiéis, mas por trás dos bastidores era tudo fachada. E Paulo está dizendo aqui que aqueles irmãos, a comunhão que eles diziam que tinham, na verdade, era puro engano, porque eles não estavam sendo sinceros uns com os outros. Alguns historiadores dizem, para a gente entender como que era a ceia naquela época, lembrando que as reuniões geralmente aconteciam na casa de alguns irmãos, principalmente aqueles que tinham casas maiores. Então sempre durante aquela reunião, que era chamada também de ágape, ou a festa do amor, a festa da fraternidade, a festa da comunhão, aqueles irmãos então eles se reuniam para comer as refeições juntos. O culto era um pouco diferente de hoje. Não sei se você consegue imaginar. Eu lembro uma vez que eu fui há muitos anos atrás numa reunião de culto no Maranhão. Faz muito tempo isso, em São Luís do Maranhão. E eu estranhei muito, porque até então eu estava acostumado com o modelo de culto mais aqui da nossa região. E quando eu cheguei lá, eu estou sentado no culto, um calor escaldante, eu ia pregar, era num congresso de jovens. Daqui a pouco o irmão vem com a bandeja de salgadinho e outro vem com suquinho geladinho. Eu fiquei pensando, mas que culto é esse? Eu tomei um susto, porque eu não estava acostumado com aquilo. E os irmãos vinham, daqui a pouco veio outro, o pastor comendo siri no púlpito. Sabe aqueles bichos? E suco, e eu falei, Senhor, mas está errado isso. No meu entendimento estava errado. Mas se você voltar lá no início da história da igreja, as reuniões de culto eram mais ou menos assim. Eles estavam na casa dos irmãos, se assentavam para comer, ouviam o que os apóstolos tinham para dizer, e depois que terminava a refeição, vinha então o momento onde eles iam celebrar a comunhão em memória de Jesus com o ato da Santa Ceia. Mas tudo acontecia, segundo os historiadores, ali junto. Não tinha uma divisão de tempo, olha, hora de comer, hora de cantar, hora de pregar. Não, a coisa acontecia na mesma reunião. E eles faziam isso porque esse foi um costume trazido da igreja de Jerusalém, onde a igreja nasce, onde os cristãos tinham esse costume. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, perseveravam na comunhão e no quê? No partir dos pães. Algumas versões vai dizer nas refeições, porque eles comiam junto, era tudo muito em comum. Mas os cristãos de Jerusalém faziam isso porque era uma forma deles celebrarem e lembrar em memória de Jesus, do momento que Jesus teve com os seus discípulos no último jantar, ou, se vocês preferirem, na última ceia, que foi um jantar. Então, os cristãos de Corinto provavelmente também usavam dessa prática que era chamada de festa ágape, ou a festa do amor, ou a festa da fraternidade. Porém, o momento de culto deveria ser um momento especial, porque era um momento em que eles deveriam celebrar o amor de Deus, a espiritualidade, ou seja, a comunhão com o Espírito de Deus, que eles deveriam demonstrar isso, tanto na comunhão do almoço, da festa ágape,
quanto durante a celebração. Mas aquilo que deveria ser lindo se tornou um escândalo para a igreja de Corinto. Você quer saber por quê? Alguns irmãos que eram mais abastados do que os outros, eles ficavam responsáveis por levar as refeições. Alguns mais pobres não tinham condições de levar refeições para o grande almoço, para a grande ceia. Então aqueles mais ricos levavam seus pratos de suas preferências. E quando a reunião começava, que chegava a hora que todos iam almoçar, os mais ricos corriam na frente. Sabe aquele irmão que trouxe um prato para a refeição com os irmãos da igreja e ele fala, esse prato é meu. Então ele ia e comia na frente. E aí o que sobrava ficava para os mais pobres e para os escravos, que eram duas classes que também frequentavam a igreja. Os pobres que eram tão pobres quanto, mas eram livres, e os escravos que eram tão pobres quanto, mas eram escravos. E essas duas classes de irmãos, eles não tinham muito tempo disponível para estar nas reuniões. Então, para eles, aquele momento da festa ágape, da festa da comunhão, da fraternidade, do culto, era algo muito importante para eles. E muitas vezes, por conta de suas obrigações e por ordem de seus patrões, eles chegavam atrasados nas reuniões. E quando eles chegavam, os pratos bons já tinham sido devorados pelos mais ricos. E os pobres tinham que ficar com as sobras. Mas a coisa não parava por aí, porque alguns cometiam excesso, a ponto, diz Paulo, de ficarem embriagados. Alguns irmãos levavam mais vinho do que podiam tomar. E naquela época era muito comum tomar vinho. Então os ricos e privilegiados, eles acabavam se embriagando. Aquilo que era para ser uma festa de comunhão, virava uma desordem, um caos total. E essas pessoas embriagadas, com as suas palavras, com as suas atitudes, desprezavam a igreja de Deus e acabavam por envergonhar aqueles que verdadeiramente estavam ali naquelas reuniões para prestar um culto ao Senhor. Então a comida que deveria ser servida de igual modo para todos, na verdade, a comida que precedia a ceia do Senhor, ela acabava sendo devorada pelos mais privilegiados, e os menos privilegiados ficavam com a sobra. Paulo, então, ele dá uma recomendação para os irmãos, dizendo, olha, se vocês têm fome, gente, comam em casa. Porque essa não é uma festa para ver quem come mais e para quem se embriaga mais. Esta é uma festa para vocês demonstrarem a simplicidade que está por trás do Evangelho de Jesus Cristo, que alcançou a todos. Essa festa é a oportunidade que vocês que são ricos, que têm riquezas, que são poderosos, mostrar diante da sociedade que aos olhos de Deus não existe diferença. Paulo fala muito sobre isso. Deus olha, Deus não vê grego, Deus não vê judeus, Deus não vê escravo, Deus não vê patrão, Deus vê almas. E essas pessoas deveriam demonstrar isso através do testemunho, mas a verdade é que eles não estavam praticando aquilo que eles diziam, aquilo que eles pregavam. Então Paulo fala assim, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando eles se reuniam, ao invés de dar o devido crédito, o devido valor ao simbolismo que estava por trás da ceia do Senhor, eles estavam tão embriagados que muitos ignoravam o ato simbólico da ceia do Senhor. Alguns estavam tão entediados ou tão empaturrados de tanto que comeram, que quando chegava o momento da ceia do Senhor, eles desprezavam a ceia do Senhor, aquele que deveria ser o ápice da reunião, o momento onde a celebração deveria atingir o seu ponto mais alto. Na verdade, estava se tornando um motivo de escárnio para aquela congregação. Então o propósito da reunião, que era de celebrar a ceia,
estava sendo dominado pelo egoísmo, pela gula e pela pressa dos crentes carnais que transformaram a reunião de ceia do Senhor numa festa humana sem o espírito da fraternidade, do amor que deveria estar no coração de todos. Eu estava meditando nesta palavra e hoje de manhã eu estava aqui na igreja e me veio uma pergunta ao coração e eu quero fazer essa pergunta para vocês. Quanto a nós, é claro que hoje nós não celebramos a ceia da maneira como aqueles cristãos. Nós não fazemos um grande jantar, um grande banquete, onde todos comem e depois nós oramos, nós cantamos e celebramos a ceia. A nossa forma de cultuar hoje é um pouco diferente daqueles irmãos. Mas a pergunta que me veio é: estamos celebrando corretamente a ceia do Senhor? Quando nós nos reunimos numa reunião como esta, o culto que nós estamos realizando é de fato uma tipificação da festa ágape, porque antes de celebrar a ceia, eles se alimentavam. Nós, antes de celebrar a ceia, nós cantamos, nós ouvimos a pregação, nós adoramos ao Senhor, e a pergunta que fica é: nós estamos fazendo o correto? Alguns que se dizem cristãos, e esta não é uma palavra para esta igreja somente, esta é uma palavra para a igreja do Senhor, para todos que puderem nos ouvir. Alguns cristãos estão agindo do mesmo modo que os cristãos de Corinto, quando se alimentam e se embriagam com questões que causam discussões, divisões e tristezas durante o culto. Como é que isto acontece, pastor? Quando os cristãos se alimentam do ódio gerado pelas opiniões contrárias, tudo aquilo que é contraditório à nossa cultura, à nossa linha de pensamento, tudo aquilo que é contrário ao que nós acreditamos, gera ódio. Então nós nos alimentamos do ódio. Nós nos alimentamos do ódio pelo partidarismo político. Eu nunca vi uma igreja como nos dias atuais, onde as questões políticas sobrepõem as questões espirituais. E cristãos estão perdendo a comunhão por causa de partidarismos políticos, ideologias, assuntos paralelos que não condizem com a realidade essencial do culto, que é a adoração a Deus, que é a promoção da comunhão, que é a exposição da palavra de Deus e fazer do culto uma bênção em nossa vida. Nós estamos nos embriagando com as nossas opiniões pessoais. Nós estamos nos embriagando com o egoísmo, com a vaidade, com os nossos interesses. E estamos trazendo isso para as reuniões. E ao invés de usarmos o momento de culto para prestá-lo a Deus, nós ficamos discutindo entre irmãos para saber quem está com a razão. E aí, quando chega o momento, queridos, de celebrar a comunhão e o amor fraterno através da Santa Ceia do Senhor, muitos corações estão cheios de amargura. Muitos corações estão manchados pelo ódio, pela tristeza que foi gerada por uma palavra, por uma atitude que se ouviu durante o culto que antecedeu o ato da ceia. Alguns cristãos acabam voltando para os seus lares pior do que quando chegaram. Quando alguém sobrepõe a sua ideologia, quando alguém sobrepõe a sua opinião a ponto de ofender a honra do outro, isso gera uma tristeza no coração de quem ouve. E aquilo que deveria ser um momento de bênção acaba se transformando num momento de tristeza. E as pessoas voltam para suas casas tristes por causa da indisciplina, da incompreensão, da insensatez daqueles que se alimentam e se embriagam com as suas opiniões, ao invés de prestar o culto ao Senhor. Será que nós estamos realmente prestando, celebrando a ceia ao Senhor como devemos? Porque o momento da ceia
É o momento onde a gente se esvai de todo o ego, de toda a vaidade, de tudo aquilo que envolve a nossa humanidade pecaminosa e nos centramos no amor de Deus e de Cristo, na comunhão que temos um com os irmãos. E quando nós pegamos o pão e o cálice, o nosso coração precisa estar limpo, a nossa mente precisa estar dominada pela palavra de Deus. Paulo fala sobre o que significa celebrar a ceia do Senhor. Diante desta incompreensão, ou de uma compreensão limitada dos cristãos em Corinto, Paulo decide falar sobre a revelação que ele recebeu do Senhor quando Jesus instituiu a ceia, na noite em que ele foi traído por Judas. O ato de Jesus ali ao tomar o pão, ao tomar o cálice, Paulo estava querendo deixar bem claro ali que esse ato ele tinha uma relevância, uma importância, um significado que não poderia ser desprezado nas reuniões. O amor do Senhor que superou a sua própria angústia para deixar esta memória, para que nós pudéssemos celebrar a vida que Ele conquistou para todos nós na cruz do Calvário. Jesus sabia o que estava para acontecer. Jesus sabia, eu não sei você, mas como você reagiria se você estivesse participando de uma reunião entre amigos, sabendo que entre os seus amigos estava ali o diabo, estava ali alguém que haveria de trair você, que estava alguém ali que seria responsável pela sua morte. Como que você agiria diante de uma situação como esta? Jesus, ele sobrepõe toda a angústia que está no seu coração por amor a mim e a você, e ele diz: olha, vamos celebrar a comunhão, e todas as vezes que vocês fizerem disso, lembre-se de mim. Para Paulo, era terrível que algo tão precioso fosse transformado em escárnio. Sem dúvida, Paulo ele tinha recebido dos primeiros apóstolos um relato autêntico da instituição da igreja e da celebração da ceia. Então Paulo explica para aqueles irmãos: irmãos, esse pão que vocês desprezam, esse pão que alguns de vocês, por estarem embriagados, não dão o devido valor, esse pão, disse Jesus, ele é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: esse pão é o símbolo do corpo de Jesus, que foi entregue em sacrifício expiatório por nós. Então, quando você tomar esse pão, lembre-se do seu significado, do que ele representa. Quando vocês tomarem o cálice, lembre-se disso, que esse cálice representa a nova aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Não uma aliança estabelecida por meio de sangue animal, mas uma aliança garantida pelo próprio sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O sangue que foi derramado como selo da nova aliança para a remissão de nossos pecados. E Paulo fala mais ainda, não só do que a ceia representa, do que ela significa, acerca do que aconteceu no passado, mas Paulo traz também um significado escatológico para a ceia. Porque Paulo diz assim, que nós devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, essas palavras de Paulo, elas projetam o que? Para o futuro. Você está celebrando a ceia, mas lembre também de fixar o teu pensamento no futuro, naquilo que está para acontecer quando Jesus voltar para buscar os seus. E lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 até 17, Paulo, ele fala mais explicitamente sobre esta esperança que envolve o crente durante a ceia, quando ele fala assim: irmãos, vocês precisam saber a verdade. E aí ele fala assim: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Esta é a esperança do crente quando você participa da ceia do Senhor. Você não está celebrando um Cristo morto, mas você está celebrando um Cristo sim que morreu, mas ressuscitou e um dia vai voltar. Nos versículos 27 até o 34, Paulo vai falar sobre a maneira como aqueles cristãos estavam celebrando a ceia, a maneira indigna.
Porque depois de se fartarem da bebida, da comida, Paulo entende que aqueles irmãos não estavam em condições de discernir o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão, se eu estiver equivocado, alguém prove-me o contrário. Mas eu tenho a impressão que alguém que está bêbado, alcoolizado, não tem plena consciência do que faz. Não tem controle absoluto das coisas que faz. Às vezes, outro dia um irmão estava contando aqui na igreja, eu não vou falar quem foi, mas de alguém que foi para uma festa e bebeu. E falou, não, eu tenho controle. E depois de um tempo ligou dizendo, olha, aconteceu um acidente, o cara bateu no meu carro. Na verdade, ele bateu no carro do outro, porque não tem equilíbrio. Então Paulo estava dizendo, aquelas pessoas, depois de se fartar, de estarem de barriga cheia e bêbados, eles não estavam em condições de discernir o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Então, para alguns deles, aquilo era uma sobremesa. Era o lanchinho do final de festa. E Paulo, ele deixa bem claro que essas pessoas, eles não estavam compreendendo o significado espiritual que aquele ato exigia. Eles não conseguiam entender a importância daquele ritual. Por isso Paulo declara que aquele que participa da ceia do Senhor, sem discernimento do que ela representa, ofende a honra do Senhor e peca contra o corpo e o sangue do Senhor. Porque aquelas pessoas, naquela condição, embriagadas, não tinham condições de discernir o significado da ceia do Senhor. Fazendo um paralelo com a embriaguez contemporânea, que envolve as opiniões pessoais, o egoísmo, a vaidade, o orgulho de alguns. Eu pergunto para vocês, será que alguém embriagado por essas coisas tem condições de discernir o corpo do Senhor? Paulo diz que todo cristão deve fazer um exame pessoal antes de participar da ceia. É interessante que Paulo não está falando de um exame coletivo. Paulo não está falando de uma sabatina coletiva. Mas Paulo está dizendo que cada crente em especial deve fazer o seu exame pessoal. Ou seja, examinar no sentido de ver se realmente você compreende o significado e a importância do ato. O que Paulo está dizendo é o seguinte aqui, vejam, Paulo não está impedindo ninguém de tomar a ceia. Paulo não está impondo uma regra que você pode e você não pode. Mas ele está dizendo para aqueles irmãos, quando você for tomar, você precisa ter compreensão do significado que há por trás desse rito. Então o pecado da gula e o egoísmo entre os coríntios tinha causado ressentimento, divisões, briga entre irmãos. E muitos, quando pegavam a ceia do Senhor para celebrar comunhão, estavam em descomunhão com seu irmão. Muitos, quando pegavam a ceia para celebrar o amor de Cristo por ele e o seu amor pelos irmãos, na verdade seu coração estava cheio de ódio pelo outro irmão. Muitos estavam pegando a ceia do Senhor para celebrar por uma simples obrigação perante o grupo de cristãos, mas em seu coração ele não acreditava no significado daquele ato. E aí Paulo, ele vai deixar bem claro o seguinte, que a falta de confissão e perdão mostra que aquelas pessoas não estavam preparados para celebrar a ceia do Senhor. Um coração embriagado pelo ódio, um coração embriagado pelo ressentimento, pela amargura, um coração embriagado pela vaidade, não está pronto para tomar a ceia do Senhor. Porque em vez da comunhão e do perdão, aqueles irmãos tinham se empaturrado de comida e de bebida em desprezo à ceia do Senhor. Então Paulo diz, cada um de vocês deve examinar-se a si mesmo, deixando claro que a responsabilidade é pessoal. Não cabe ao pastor, eu peço a Michele que se apresente para louvar ao Senhor. Não cabe ao pastor, não cabe à pessoa que está do seu lado, não cabe ao seu filho, ao seu esposo, à sua esposa, não cabe ao seu amigo avaliar o seu estado de espírito, se você está pronto e preparado ou não para a ceia do Senhor.
porque o julgamento vem de Deus. E Paulo diz: cabe a cada crente examinar-se a si mesmo para não ser julgado pelo Senhor. O que Paulo estava querendo passar para esses irmãos era o seguinte: que o auto-julgamento, ou seja, ser julgado pelo Senhor, na verdade, torna-se desnecessário quando a pessoa tem consciência do ato de celebração da ceia. Quando alguém está tomando a ceia do Senhor, ela entende o seu significado. Paulo diz assim: se nós examinarmos primeiro a nossa consciência, não seremos julgados pelo Senhor. E para terminar, no versículo 32, Paulo dá uma última lição de que a disciplina que procede de Deus tem a finalidade de endireitar a vida e o testemunho do crente. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava ensinando aqueles irmãos que, embora as suas palavras fossem duras, nada mais era do que uma disciplina da parte de Deus com a finalidade de endireitá-los para que pudessem dar bom testemunho aos olhos de Deus. Ele diz: quando somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Que o Senhor Deus abençoe vocês em Cristo.